período de chuvas chegar que vários problemas também aparecem. É comum, por exemplo, a gente ver moradores fazendo por conta própria um reparo ou outro na casa para não correr riscos com infiltrações ou então alagamentos. E é aí que surge o perigo, sabia? Você sabia que todo trabalho realizado acima de 2 metros de altura precisa ser feito por um profissional qualificado? Neste final de semana, em Valparaíso, um homem de 49 anos caiu ao tentar tapar buracos de um telhado. Primeiro ele atingiu o varal de roupas e depois bateu a cabeça no chão. O Corpo de Bombeiros foi acionado. Existe uma norma do Ministério do Trabalho que trata propriamente do trabalho em altura. Acima de 2 metros de altura, qualquer atividade realizada deverá constar de equipamentos específicos e treinamento específico. Os casos envolvendo queda de altura geram um alerta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Lusiânia, Valparaíso, Novo Gama e Cidade Ocidental totalizam 90 ocorrências desse tipo de janeiro a outubro deste ano. Número que supera os 89 casos registrados em todo o ano passado. Como diz o ditado, todo cuidado é pouco. A pessoa que pretende fazer esse tipo de trabalho tem que estar preparada. Ele está de capacete, ele está de óculos, ele está de luva, ele está de mangas estendidas e está com calçado próprio para realizar o rapel. E em casos de riscos, durante as chuvas, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado. Isso evita que uma situação de perigo fique ainda pior. É sempre importante, ao sentir alguma dificuldade nesses trabalhos que queiram ser realizados, ligar para o Corpo de Bombeiros, telefone 193 e receber todas as orientações necessárias. O que o Corpo de Bombeiros puder fazer por aqueles que o solicitam será feito. E por falar nisso, aumentou o número de acidentes de trabalho aqui na região. E para quem pensa que esses casos só acontecem em obras ou outros serviços mais pesados, se engana, viu? A Fernanda mostra o local onde machucou o pé durante o trabalho. Eu estava puxando mercadoria para a loja, estava no depósito, aí eu fui utilizar o carrinho. Na hora que eu puxei o carrinho, esse carrinho esbarrou no meu pé, passou por cima do meu pé. Foi no ato que eu me machuquei. A Fernanda conta que mesmo com 8 meses trabalhando no mercado, ainda não tinha recebido da empresa os equipamentos de proteção individual. E na hora do acidente, no lugar da bota de proteção, ela usava uma sandália comum. Eu não estava usando o IPI. Eu estava só usando uma sapatilha normal e sem proteção, né? Aí acabou que me machuquei. E o caso da Fernanda não é o único. Ultimamente, a gente tem visto outros casos de acidente de trabalho. No último sábado, João Pereira de Araújo, de 43 anos, fazia a limpeza de uma cisterna no Lago Norte quando um latão cheio de água se soltou e caiu na cabeça dele. João teve um corte profundo na cabeça. No dia 20, 2 operários caíram de um andaime no setor bancário sul, de uma altura de 5 metros. Os responsáveis pela obra afirmaram que as vítimas estavam usando os equipamentos de proteção. No dia 17, o motorista de um caminhão que prestava serviço para a Caesb morreu em Ceilândia. Ele foi esmagado por uma manilha que se soltou de um guindaste. Já no início do mês, 2 operários ficaram feridos depois que a estrutura metálica de um prédio em obras no Noroeste caiu, de uma altura de 9 metros. Quando a gente vê tanto acidente assim, a gente logo se pergunta, né, o que está acontecendo? Será que faltou um equipamento de proteção? Será que essa pessoa estava trabalhando com os equipamentos corretos de segurança? Pois é, o Ministério Público do Trabalho diz que aumentou e muito o número de acidentes de trabalho este ano. E que um dos fatores principais para esse aumento foi justamente a falta de investimento na segurança do trabalhador. Um momento que passa o país, um momento de crise econômica, de tendência natural, né, das empresas de reduzirem custos para tentar manter alguma margem de lucro, ainda que mínima, essa economia acaba passando sempre pelo corte no cumprimento de normas de saúde e segurança de trabalho. Pelos números do Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho, foram 53 registros de acidente em todo o ano passado. Este ano, até setembro, já foram 66. O Ministério Público do Trabalho diz que tem muita empresa que responsabiliza o trabalhador pelo acidente, quando a obrigação de cumprir as normas de segurança é das empresas.
E muitas vezes o discurso, quando há um acidente, é falha humana. Foi o trabalhador foi desleixado, o trabalhador não cumpriu as regras, não usou equipamento. Só que as normas de saúde e segurança são normas que estão sempre levando em conta já o ato falho. O ser humano falha, mesmo a máquina falha, então as normas de saúde e segurança elas já prevêem a falha, lidam com a falha e mesmo diante da falha, se cumpridas, muitas vezes elas evitam um acidente de trabalho. Mas tem notícia boa relacionada ao trabalho também, é que faltam menos de 2 meses para o Natal e já começam aí a surgir as vagas temporárias de fim de ano. Com uma semana de emprego novo, Eliane já descobriu um dos segredos para ser uma boa vendedora. Sorriso, o atendimento e ter muita variedade, no caso, ter muita paciência, conversar com o cliente, gostar de vender. Assim, a venda está garantida, com direito a elogio da cliente. Eu vim para comprar uma rasteirinha, tô levando 2. Gostei do atendimento dela. Eliane conseguiu uma das 60 vagas temporárias abertas por esta rede de lojas de calçados, que está se preparando para as vendas de fim de ano. O comércio em geral até antecipou as contratações de temporários, porque em novembro tem a Black Friday e é preciso preparar os novos funcionários com treinamentos. E diante de uma forte crise de desemprego que o país atravessa, essas contratações são a oportunidade que muitas pessoas estão esperando para recomeçar. A boa notícia é que em todo o país, comércio e serviços devem contratar 100 mil funcionários temporários. E o melhor, 4 em cada 10 serão efetivados na vaga. Com a economia crescendo aí em passos lentos, a gente vê uma melhoria. Então é um reflexo dessa melhoria e também é uma oportunidade do empresário conhecer esse profissional. Mas o que precisa ter um funcionário para passar de temporário para fixo? Tem que ter um objetivo, tem que ter um sonho. Eu quero trabalhar porque eu quero estudar, quero pagar uma faculdade, quero comprar um carro, quero comprar uma moto. O Yuri é um exemplo. Chegou no Natal e transformou 3 meses de emprego temporário em 4 anos de empresa. Eu entrei, eu tinha pouca coisa. Hoje eu tenho carro, tenho minha casa, né? Concluí meus estudos. Então é uma ajuda muito boa e é um crescimento bastante para a gente. E a gente aproveita para conferir agora as vagas disponíveis para as cidades aqui do entorno. Em Lusiânia, são 4 vagas disponíveis, uma oportunidade para auxiliar administrativo, 2 vagas para motorista de caminhão e 1 vaga para caseiro. Já em Valparaíso, são 3 vagas para garçom, 2 vagas para balconista e 1 vaga para operador de caixa. E em Cidade Ocidental tem 1 oportunidade para auxiliar de cozinha, 1 para pedreiro e 1 vaga para zelador. Se você se interessou por alguma dessas vagas, é só ir até o site trabalhabrasil.com.br e fazer um cadastro. E a gente segue falando de mercado de trabalho porque uma alternativa para quem está desempregado é começar a empreender. Pensando em quem não tem muita experiência na área, o Sebrae lançou um aplicativo gratuito que permite empresários de pequenos negócios a otimizarem os ganhos. Eles fazem um diagnóstico da situação da empresa e orientam sobre o que precisa ser melhorado. Uma loja aberta com movimentação de clientes nem sempre é sinal de que tudo vai bem. Para ter um comércio é preciso muito cuidado. E assim como nós, às vezes, precisamos ir ao médico para saber se está tudo bem com a nossa saúde, o comércio também precisa passar por algumas avaliações que podem determinar como está a saúde da empresa. O Volney tem uma loja de bolos há 3 anos. Durante esse tempo, acabou descuidando do negócio e teve prejuízos. Eu já cometi alguns erros no início do negócio e um erro que eu tive que precisar aí de 2, 3 anos para digerir isso. Quando uma empresa nasce, assim como uma criança, ela precisa de acompanhamento e também de cuidados, principalmente nos primeiros meses de vida. Mas segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, alguns empresários não fizeram os exames iniciais. E por conta disso, nos últimos 4 anos, mais de 80 mil estabelecimentos fecharam as portas por falta de um bom diagnóstico. Muitas lojas estão em estado grave e para evitar mais casos de empresas fechadas, o Sebrae aqui do estado lançou um site que ajuda a chegar a um diagnóstico que pode salvar muitos empresários.
O processo é simples, algumas perguntas e logo depois o resultado. É um produto que o Sebrae Goiás lançou dentro agora deste mês de outubro, que é o mês que comemora-se o mês da micro e pequena empresa. Então aí é uma forma de estar oferecendo isso como presente aí para os pequenos negócios do estado de Goiás. E é uma ferramenta que ela visa que o próprio empresário ele tire um momento de reflexão para conhecer um pouco o momento da sua empresa, ou seja, fazer um autodiagnóstico. O resultado sai na hora após ele finalizar as questões lá, finalizar as respostas através de gráficos, e a partir daí ele vai poder tomar uma série de decisões, né, para melhorar a sua empresa. E com a economia do país na UTI, passar por uma radiografia para saber se está tudo bem é um bom negócio. E foi depois de um mal-estar que o Volney resolveu procurar ajuda. E agora tem uma nova receita para tocar a empresa. Quando você tem um acompanhamento, e esse acompanhamento ainda gratuito, técnico, como é esse raio-x, nada melhor do que agregar necessidade com custo zero. Isso é o mais top que eu achei. O Raio-X Sebrae é um questionário online disponível no endereço raioxsebraego.com.br. Os empresários podem acessar para responder de forma simples e objetiva 78 questões de múltipla escolha. Ao acessar, o empresário deve preencher um cadastro e, em seguida, responder as questões escolhendo a resposta que melhor representa a situação do seu negócio. E Goiás é o terceiro estado que este ano teve mais casos confirmados de dengue no país. Aqui em Lusiânia já foram quase 2.000. Para que os números parem de crescer, é preciso que cada um faça a sua parte. Agora a gente vai conhecer aí um bom exemplo que vem lá do Jardim Gá, um casal que não mede esforços na luta contra o Aedes aegypti. Um detalhe que às vezes a gente nem percebe, mas que pode virar um problemão. No fim de uma festa, por exemplo, as cadeiras que ficam no quintal podem acumular água e servir de criadouro do mosquito da dengue. O seu Antônio está de olho e na hora de guardar é sempre assim, com todas elas viradas para baixo. Ele tem o mesmo cuidado com as vasilhas de água do cachorro e com as calhas da casa. Água acumulada aqui não tem vez. Até as cascas de ovo, que ele usa como adubo, estão sempre viradas. Caixa d'água tampada e nada de pratinho com água embaixo das plantas. O cuidado todo é porque ele sabe do mal que um único mosquitinho pode causar. Trabalhei no hospital há muitos anos, né, no hospital regional, e eu vi o tanto que as pessoas sofreram com dengue nessa época lá. E para entrar na luta contra a dengue, ele nem perde tanto tempo assim. Se você tirar 10 minutos por dia, é o suficiente para você não ter dengue nunca. Eu moro aqui há 20 anos e nunca tive nenhum caso de dengue. O seu Antônio está fazendo tudo certinho, mas os números de dengue no estado indicam que muita gente ainda precisa entrar nessa luta. Segundo o Ministério da Saúde, este ano foram registrados quase 1,5 milhão de casos em todo o país. O estado de Goiás aparece na terceira posição, com 108.079 casos. Aqui no entorno do Distrito Federal, as cidades com maiores números são Formosa, com 2.110, Lusiânia, com 1.913, Águas Lindas, com 1.815, Valparaíso, com 1.147 e Cidade Ocidental, com 1.073. Os números preocupam a dona Maria, que ao lado do seu Antônio está sempre cuidando do quintal. Mas ela vê que os vizinhos nem sempre fazem o mesmo. Sempre que eu vou numa vizinha assim, no conhecido que eu vejo que tem algo errado, olha, isso aqui vamos fazer assim. Vamos fazer assim, que é melhor. A planta aqui, como é que tá? Eu sempre estou vigiando. Que seja uma amiga minha, quem for. Mas aqui eu sempre luto. Eu nem deixo planta dentro de casa. Já fui um líder comunitário aqui, né? Então eu tenho que dar exemplo do meu quintal, tá arrumadinho para ele ver e chegar na casa dele e dizer, rapaz, eu vou dar uma arrumadinha também no meu. E a gente segue falando de dengue ao vivo aqui no estúdio com o coordenador de endemias de Lusiânia, Valdaire Bispo de Oliveira. Valdaire, obrigada pela sua presença aqui no Jornal. Eu que agradeço. Valdaire, a gente viu ali que todo cuidado, né, como a gente viu na reportagem, é pouco para combater a dengue. Ainda falta um pouco de conscientização dos moradores, das pessoas em manterem o quintal, como a gente viu ali do casal. Exatamente. Tem muitos lotes, muitos imóveis aqui do município que ainda falta muito. As pessoas têm que ficar muito atento, porque nesse período é um período muito crítico, onde a proliferação do mosquito é iminente. Daqui para o final do ano, a gente pode esperar aí um aumento de casos de dengue ou não? É uma época mais crítica? É uma época, sim, mais crítica.
Inclusive, o período que tá, às vezes chove, faz sol, então essas coisas aí colaboram com a proliferação do vetor. E a gente vê que as pessoas elas perdem um pouco a preocupação quando elas não ouvem mais falar muito da dengue, porque quando está naquele pico todo mundo está se preocupando, né? Depois, ao longo dos outros meses, acaba relaxando um pouco. Exatamente, isso aí é bem lembrado, porque nós estamos vivenciando um período muito quente, onde o pessoal esquece os amontoados lá no fundo do lote. E agora, com o tempo chuvoso, o que acontece? Vão encher aqueles inservíveis e vão aumentar os criadores do mosquito. Então é importante que todas as pessoas não esqueçam de percorrer os seus lotes pelo menos 2 vezes por semana. E é um processo rápido ali para eclodirem os ovinhos e se transformarem no mosquito? A média é de 10 a 14 dias, depois da desova. Então, se a pessoa fizer, como o senhor disse, 2 vezes por semana já é o suficiente? Já é o suficiente. E quais que seriam as ações principais para se fazer no quintal? Olhar todo o corpo do lote. A gente costuma dizer o seguinte, olha a parte baixa e a parte alta. Porque a parte baixa está ali os baldes, as garrafas que foi jogado no fundo do quintal, e as partes altas são as calhas e a caixa d'água. Como a gente acabou de ver ali, né? O seu Antônio ele também se preocupa com a calha, né? Exatamente. Que muitas vezes fica esquecida pela maioria, né? É isso mesmo. A calha, principalmente, a caixa d'água. A calha é o seguinte, nesse período seco, pode cair uma folha que contenha água e qualquer quantidade de água que segura ali na calha vai ser um criador do mosquito. E, Valdair, existe aquela campanha, né? 10 minutinhos por dia já é o suficiente. Isso é importante, é 10 minutos mesmo. Se fizer assim, não vai ter criador de Aedes no nosso município. E, Valdair, quais as ações estão sendo feitas aqui no município? Os agentes, eles continuam passando nas casas? Isso, nós estamos fazendo as visitas domiciliares, visitas de rotina, que são as visitas que os nossos agentes fazem diariamente. E essa semana nós fizemos um trabalho importante, que é o LIRA, o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti. E nesse LIRA nós constatamos que nos exames laboratoriais não tinha muita presença de outros vetores, e sim só do Aedes aegypti. Então isso significa que está predominando o Aedes aegypti no município. Então todo cuidado é pouco. Isso então significa que é mais preocupante que os casos mais preocupante apareçam? Porque quando você faz um exame laboratorial que dá outros, é tranquilo que tem o mosquito que não é o Aedes aegypti. Agora, nesses exames laboratoriais recentes, 100% foi de Aedes aegypti. Então, o cuidado tem que ser redobrado. E, Valdair, em relação aos números, estão maiores do que o ano passado? Estão diminuindo? O que a gente pode esperar até o final do ano? Olha, a tendência é diminuir os casos de notificação de dengue. Mas, mesmo diminuindo, o cuidado tem que ser redobrado. Não pode descuidar. Em relação aos tipos, né, de dengue, a gente vê que às vezes de ano em ano vai mudando um pouquinho o tipo do mosquito, da doença. Exatamente, nós temos 4 sorotipos de dengue. E aí, esses anos anteriores estava predominando o tipo 1, o dengue 1. Agora já está predominando o dengue 2. Então subentende que tem todos os estágios aqui no município de Lusiânia. E o que a gente pode fazer para mudar, então, esse cenário, Valdair? Ainda existe uma resistência das pessoas, por exemplo, de receber os agentes de saúde? Isso agora está bem coerente. Eles estão recebendo direitinho, isso é importante, eles estão todos uniformizados, com crachás. Então, essa renúncia de não receber não está tendo. Ultimamente, estão recebendo nossos agentes direitinho, que eles estão portando os crachás, tudo certinho. Agora, a preocupação maior nossa é os descuidos da população, porque ainda estão deixando muito criador no nosso município. Ou seja, a gente passa lá na casa da pessoa, mas se dali a alguns dias, na próxima semana, a pessoa não cuidar também, não adianta. Não adianta, essa aqui é a verdade, porque o cuidado tem que ser, esses 10 minutos, eles têm que ser focados na vida de todo mundo. Tem que ter aquele olho clínico de olhar todos o seu imóvel para não deixar ter criadores. Valdair, o senhor falou também em relação aos agentes estarem caracterizados com crachá. Que tipo de identificação eles usam para que as pessoas possam confiar que são agentes de saúde? Eles têm o crachá, no crachá tem todos os endereços dos agentes, o nome, o CPF, tudo direitinho, e estão com o uniforme, com personalizado do município. Então, eles estão totalmente uniformizados. Valdair, a gente sabe que vem chegando agora uma época que normalmente tem os surtos de dengue, né? O município hoje, ele está preparado para isso? Olha só,
para fazer o tratamento focal e perifocal, sim, mas isso dentro de uma normalidade. Agora, se é uma epidemia maior, aí fica uma dificuldade muito maior também. E vocês conseguem prever se isso vai acontecer ou não? Nós estamos no período sazonal, por isso que é importante a população vestir essa camisa e colaborar com a saúde pública nesse sentido, porque em paz, ou seja, nas visitas domiciliares, existe sim a metodologia de fazer o tratamento se tiver um aperto maior nas notificações. Agora, se virar uma epidemia, aí fica mais difícil. Então fica sempre a recomendação, orientação para todo mundo cuidar, né? Cuidar, todos cuidar, é importante. É como eu sempre falo, vestir a camisa, porque a dengue é uma doença fantástica, ela mata mesmo. Então não pode ficar descuidado, tem que tratar direitinho e não deixar os criadouros. E no caso de ter alguma pessoa na casa com dengue, procurar imediatamente os postos de saúde. Tá certo, Valdário. Dado o recado, então, obrigado pela sua participação aqui no Jornal Anhanguera mais uma vez. Pausa para os comerciais e na volta tem a previsão do tempo aqui para toda a região. Vamos falar ainda sobre o feirão digital que chega amanhã aqui em Lusiânia. E ainda nessa edição a gente fala sobre um projeto em uma escola que fala dos animais do Cerrado de uma maneira muito didática. A gente volta logo depois dos comerciais.